Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Hoje nós falaremos um pouco sobre a Parabolic SAR. Exatamente, é um indicador muito forte, vou mostrar para vocês aqui agora. Antes de começar, vamos ver as configurações desse indicador. Então a gente vem aqui em indicadores, a gente procura por Parabolic e ele já vai mostrar aqui pra gente, tá? Então as configurações que você vai colocar nela são as configurações originais, 0.02 e 0.2, tá? E a cor, Rico? Cor pode ser a que você quiser, roxo, azul, verde, rosa, preto, não interessa a cor, tá? Nesse caso aqui não vai interessar a cor pra gente. Vou deixar nesse normal mesmo, nessa cor. E ele já vai dar para você aqui, então, essas bolinhas aqui no gráfico. Então, essas bolinhas, elas são muito interessantes, galera. Ela estava dentro da 2.0, trouxe para 3.0, porque sim, eu considero um indicador muito forte e que a gente pode utilizar para ver a micro tendência do gráfico, ou de alta ou de baixa. E sim, galera, dá para a gente surfar nas ondas de micro tendências para garantir as nossas vitórias no dia a dia. Porque a maioria das pessoas, a grande maioria, elas utilizam a aqui provavelmente já tá vindo uma queda, galera, peraí. Se romper aqui, inclusive, ó. Então, a gente já prepara uma venda só olhando para esse action e leitura de parabólica, tá? Só isso que eu tô vendo aqui nesse caso para começar a vender, tá? E eu vou falar para vocês, só um minutinho, não se preocupem não. Vamos lá. Enquanto o gráfico se desenrola aí, vamos conversando aqui sobre a parabólica. Bom, então a parabólica ele vai mostrar então pra gente zonas de micro tendência de alta e de baixa, beleza? Numa visão macro, a gente vê que o gráfico ele está trabalhando, fazendo algumas estruturas de alta, então ele está numa tendência altista, né? Tá numa tendência de alta, tá vendo? Ele tá vindo realmente numa tendência muito forte de alta. Tá, mas se a gente colocar o zoom no gráfico, nós veremos que o gráfico ele faz umas micro tendências. Olha só, dentro dessa movimentação macro de alta, nós temos algumas micro tendências de queda, ó, conseguem ver aqui, beleza? E a gente consegue ganhar dinheiro nessas micro também, galera. Tá, aqui, ó, movimentação de micro de alta, confluenciando com a tendência macro de alta, perfeito, melhor ainda, tá? Mas dentro do gráfico, ó, micro tendência de queda, conseguem ver? Tá? Lateralização, micro de alta, lateralização, desceu um pouquinho, lateralizou, micro de queda, lateralizou, micro de alta, lateralizou, micro de alta de novo, lateralizou, micro de queda, tá? Então, olha lá, aqui é uma venda. Aqui é uma venda, turma. Vendinha bem aqui, ó, bem de boa, que eu já entendi, tá? O que aconteceu, Rico? Por que você vendeu? Visão de price action junto com o indicador da Parabolic SAR, beleza? Então, por exemplo, os candles, eles trabalham, quando eles trabalham acima da parabólica, que é nesse caso aqui, então nós temos um processo de microtendência de alta. Então, nossas operações serão a favor da compra quando tiver um gatilho comprador. Quando é esse gatilho comprador, Rico? Quando acontece um rompimento de uma resistência. Tá bom? Então, toda vez que tem algum rompimento de uma resistência numa micro tendência de alta, nós faremos operações a favor da compra e a gente vai lá e mete uma compra no gráfico, beleza? Nesse caso aqui, turma, olha só, ele rompeu, engoliu uma bolinha. Agora, onde as bolinhas estão? Elas estão trabalhando agora onde? Olha lá, conseguem ver? Abaixo. Os candles estão trabalhando abaixo dessas bolinhas azuis. Então, nós temos então uma micro tendência de queda sendo formada. E muito interessante, presta atenção, que nós fazemos as nossas operações, perdão, no início dessas micro tendências. Tá? Porque a tendência do gráfico é, quando ele já está numa movimentação de baixa, corrigir. Tá? E nessa correção a gente pode pensar, ah, não, tá numa movimentação de queda, vou continuar vendendo, e a gente pegar na correção e tomar fumo, tá bom? Então presta atenção muito nisso, e por isso que a gente vai ver a Parabolic SAR e ler a Parabolic SAR dessa forma. Então vamos lá. Quando os candles estão trabalhando abaixo da Parabolic, nós temos micro tendência de queda. Então nós esperaremos gatilhos vendedores para que a gente venda. Qual é o gatilho vendedor no caso de uma micro tendência de queda, galera? Rompimento de um suporte. Quando acontece um rompimento de suporte, seja ele de um suporte de resistência aqui tradicional, que é marcado por linhas, ou seja ele dentro de um rompimento da banda de Bollinger, por exemplo, que também a gente pode levar em consideração rompimentos nesse caso, sim, também, para que a gente opere, tá? Por exemplo, Rico, aonde que você consegue ver aqui uma operação legal de venda? Aqui, tá? Aqui. Rompeu,
parabólica lá, ó, foi para cima, a gente vende. Porque rompeu a central. A gente pode levar em consideração sim rompimento de uma central, tá? A favor do objetivo, que é buscar o suporte. Então, levei em consideração esse rompimento, junto com engoliu a bolinha da parabólica, a gente vai lá e vende. Ali foi o meu gatilho vendedor nesse caso. Deixa eu tirar aqui a Bollinger para acabar não confundindo vocês. Rapidão. Pronto, vamos deixar só aqui. Tá? Então, ou seja, aqui engoliu. Essa vela engoliu, ó, a parabólica e os preços começaram a trabalhar abaixo da nossa parabólica. Então, micro tendência de queda, vou esperar rompimentos de um suporte para que eu venda dentro da Fractal Power, por exemplo. Então, rompeu aqui, ó, fui lá e vendi, tá? Nesse caso aqui, já direto. E aqui foi uma vela de força, por isso que eu vendi direto. Se ele tivesse deixado para ver de retração, eu esperava pegar aqui na resistência para vender no pullback. Mas como ele já veio direto aqui, eu acabei vendendo já direto. Se eu tivesse utilizando a Fractal Power, eu conseguiria ter essa visão um pouco melhor ainda de uma venda direta, tá? Então, por exemplo, quando o gráfico rompe, ele vai buscar o que? Um suporte. Qual é o próximo suporte que provavelmente ele está indo buscar? Aqui, tá? Então agora, se ele rompe aqui de novo, Rico, então a tendência é que ele vai buscar um novo suporte. Qual que é o novo suporte? Aqui. Então, se ele rompe aqui, eu posso sim fazer operações a favor do objetivo, mas ele precisa romper. Por quê? Os candles já estão trabalhando abaixo da nossa parabólica. Beleza, já entendi que tem movimentação de queda. Maravilha. Rompeu? Rompeu. Só que eu tenho um rompimento muito claro? Não, porque deixou um pavio de retração muito grande e ele rompeu bem próximo aqui dessa zona de suporte. Então, eu já não vendo direto nesse caso. Beleza? Já não vendo direto. Só se ela ficar um pouquinho verde, eu pego na retração dela, tá? Olha lá, olha lá. Tá vendo? Ó? Vamos ver. Ó, o gráfico já está querendo buscar esse suporte aqui, que é o mais próximo. Rico, se o gráfico por acaso, por exemplo, romper esse suporte também, e a gente está com os candles trabalhando embaixo, o que a gente vai fazer, Rico? Bom, então a gente vai olhar qual é o próximo suporte que ele está indo buscar. Nesse caso, esse aqui, tá? É o mais próximo que eu consigo enxergar. Maravilha. Então, se ele rompe aqui, então ele vai buscar aqui. Então, a gente vai esperar momento de gatilho de entrada para que a gente venda nesse caso aqui. Porque os candles já estão trabalhando debaixo da parabólica, galera. Eu já sei que a movimentação é de baixa. Ó, provavelmente esse gráfico vem aqui, ó. Se esse candle vir aqui, aí a gente vai e vende na retração dele, tá? Porque a movimentação é de queda. Então a força é vendedora. Se vem aqui, a venda vai botar isso aqui para baixo. A venda vai segurar nessa resistência, pode ter certeza disso, né? Para buscar agora um novo movimento. Só que presta atenção. Quando ele encontrar esse suporte aqui, galera, mesmo que rompa aqui, eu já não faço mais operação. Olha lá, tá rompendo. Vamos ver. Olha lá, respeitando. Respeitou. Show demais. Presta atenção, vamos lá. Me acompanha, fica comigo. Se ele bateu o que respeitou, significa que esse suporte aqui está sendo muito forte, barrado pela força compradora. Então seria interessante a gente continuar vendendo, Rico? Não, não seria interessante continuar vendendo. A não ser que ele rompa aqui agora e aí a gente pega no pullback vendendo, tá? Mas aqui agora não é mais interessante, porque ele foi barrado pela força compradora aqui nesse suporte. Então, se acontecer um padrão de reversão, o que é padrão de reversão? Quando acontece um engolfo de alta, por exemplo, tá? Ou acontece aí um harami, tá? Nesse suporte, então eu tenho aí um padrão de alta, aí eu vou levar em consideração não operar mais na venda, tá? Aí nesse caso eu não faço mais nada na venda. Eu espero engolir a parabólica de novo, para eu esperar um rompimento de alta para que eu compre na nova movimentação da micro tendência de alta que provavelmente pode criar. Olha lá, ó, ele está batendo aqui e respeitando de novo na resistência, mostrando que sim, essa força compradora está no gráfico e está respeitando nesse suporte ali. Então vamos esperar só o padrão de reversão acontecer e engolir a nossa parabólica para que a gente faça operações compradoras nesse caso. Olha que interessante. Essa vela doji, galera, essa vela doji já mostra pra gente o padrão de reversão. Porque ela mostra uma indecisão em cima de um suporte, então significa que a força de queda já perdeu força. Porque a força compradora entrou no gráfico nessa resistência. Então a próxima vela vai ditar a regra do jogo.
a próxima velinha vai ditar a regra do jogo. Se for uma vela verde engolfando esse canalzinho, pronto. Então a gente só vai esperar um movimento de alta, ou seja, um gatilho comprador para que a gente compre, tá? Agora, se essa vela ficar vermelha rompendo isso aqui, pronto. Então ele vai buscar um novo suporte e a gente continua na venda, tá? Vamos olhar aqui junto, vamos. Olha lá, ó. Ele tá respeitando, beleza, doji. A decisão do gráfico aqui tá bem forte. Show demais, vamos ver a próxima. Vamos ver se a próxima desenrola. Enquanto ele não desenrola aqui, deixa eu ver o que está acontecendo no EURUSD. Deixa eu tirar aqui essa Bollinger para acabar não confundindo vocês. Beleza. Rico, os candles estão trabalhando abaixo. Show demais, Rico. Só que a gente já não faz mais nada, porque ele já respeitou nesse suporte. Então a gente já não tem mais gatilho vendedor. E ele está indo buscar o que ele está indo buscar? A parabólica. Tá vendo? Olha lá, o gráfico já está querendo ir buscar essa parabólica aqui, turma. Então a gente vai esperar ele romper lá. Tá? Ou seja, quando ele engolir aquela bolinha e sair dessa resistência bem aqui, pronto, gatilho comprador, a gente vai lá e compra. Vamos ver aqui, ó. Opa, venda tá vindo. Galera, venda tá vindo, olha lá, ó. Rico é o suficiente para eu vender na próxima? Não. Eu preciso que ela rompa o quê? Esse suporte. Aí sim eu continuo a movimentação de baixa. Pronto, posso ir. Porque aqui teve um pequeno gap, tá? Teve um gapzinho aqui. Por isso que eu fui. Eu vou até colocar tudo. Eita, será que dá tempo? Dá. Vou colocar minha banca toda, turma. 1.500 aqui agora. Pronto. Porque eu sei que o gráfico agora vai cair, ele vai derreter, tá? Porque eu já vi que a movimentação de baixa ele tá forte. E essa vela aqui, ela tá fazendo suporte. Um pullback rico, mas não foi um rompimento. Só que, galera, aqui foi uma visão um pouco mais avançada, tá? Não foi um rompimento, claro. Só que eu vi que a vela nasceu em gap numa movimentação de baixa, tá? Ele nasceu com um gap de baixa numa movimentação de baixa. É por isso que eu acabei vendendo nesse caso aí, viu? E também nós temos os candles trabalhando agora abaixo da nossa parabólica, tá? Então, não tive gatilho de reversão, não tive nada que me mostrasse a força compradora. Tive aqui, mas a força vendedora me mostrou aqui nesse caso, por isso que eu vendi, tá? Então, vitória ali naquele caso ali. Então, ele vai buscar o que, Rico? Isso aqui, esse suporte, olha lá. Olha isso, turma. Visão gráfica, cara. Nada mais é do que visão gráfica. Agora, prestem atenção comigo. Vamos conversar um pouco mais avançado aqui, falando de estratégia no contexto geral. Tá? E todo mundo já sabe, provavelmente você também já procurou sobre estratégia MHI, que são estratégia de cores, probabilística em relação a cores e tudo mais. Por exemplo, num caso desse aqui, ó, a pessoa que trabalhasse no MHI, que ia pegar um monte de martingale, acabaria estopando feio. Feio, porque olha o tanto de sequencial que teve vermelho. Eu não pegaria, por exemplo, uma vela de correção nesse caso, porque eu sei que a movimentação é de queda e eu vou a favor da movimentação, eu vou a favor da força, eu sei que a força é de queda. Por que eu vou fazer operações contrárias a essa força? Eu não vou fazer porque eu não sou besta, eu não quero estopar, eu não quero perder meu dinheiro, tá? Então, galera, vamos lá, ó. Ele foi aqui no suporte, respeitou no suporte, mostrou doji, provavelmente está mostrando uma força compradora, ok. O que eu espero? Padrão de reversão. Qual é o padrão de reversão? Engolfar esse canal. Quando engolfa esse canal e rompe a nossa parabólica, ou seja, engole a parabólica, show de bola, Rico. Movimentação de alta, a gente vai lá e compra. Conseguiram entender, turminha? Bom, eu espero que sim, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a leitura de parabólica, porque ela é sim muito forte dentro de um contexto geral. Então utilizem ela para que a gente leia dentro da Fractal Power, por exemplo.